Graças e paz do Senhor Jesus. Você sabe identificar quais são os três grupos de pessoas que haviam ali naquele momento que Pedro e João fizeram um milagre ali daquele paralítico voltar a andar? Se você não sabe, quero te convidar para que você participe dessa ministração agora, que você assista a ela até o final e identifique se você faz parte de algum desses grupos e qual grupo que você faz parte. Amém? Que Deus te abençoe. Deus, quero te convidar nesse momento então para nós orarmos pela palavra, para que Deus traga a revelação dele, do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Deus, nós exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela traz transformação aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações, que teu Espírito Santo traga, Senhor, uma mensagem que vá trazer vida aos nossos corações, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre nós nesse momento e que, independente, ó Deus, de qualquer coisa, Senhor, independente de mim, que o Senhor possa falar com o teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês que eu dei o título de Tomados pela Mão Direita. Deus, ele nos toma pela mão direita, mas também nós somos chamados a tomar as pessoas e ajudar as pessoas na caminhada com Cristo. O Senhor primeiro nos toma pela mão e ele nos ensina, mas o desejo do coração do nosso Deus é que nós também, como discípulos de Jesus, possamos ajudar outras pessoas na caminhada com Cristo, na caminhada de salvação, na caminhada do crescimento espiritual, no discipulado. E aí eu quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus. Você pode estar lendo depois lá em Atos 3, toda essa história que é muito interessante, que é muito bonita, que é de Pedro e João ali na Porta Formosa com o paralítico. Mas eu quero ler alguns versículos com vocês nesse momento. Atos 3, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiram ao templo para orar e encontraram esse paralítico. Os dois discípulos disseram a ele: Não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, versículo 7, o levantou e imediatamente os pés e os artelhos se firmaram. Amém? Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque na realidade vem contando uma história de milagre, mas que além do milagre, ele tem uma história por trás de tudo isso que ministra aos nossos corações e que nós podemos aprender muito com essa história e com os personagens que viveram essa história. Então esse livro tem essa porta e qual que é o contexto? Nós sabemos que Pedro e que João eram homens de oração. E eles estavam subindo ao templo para orar e ali eles encontraram um homem paralítico e eles viram aquele homem que todos os dias era colocado ali em frente à Porta Formosa para que ele pudesse pedir esmolas. E uma coisa interessante no contexto judio, né, os israelitas, eles não podiam que ninguém com nenhuma deformidade entrasse no templo. Então, na realidade, as pessoas iam e colocavam eles ali na Porta Formosa. E essa porta era uma porta gigantesca, uma porta muito bonita, porta que eram necessários alguns homens para abrir, não era uma porta fácil de se abrir. E ali aquela pessoa, esse homem, esse paralítico, ele era depositado naquele lugar, colocavam ele naquele lugar e ali ele ficava pedindo esmolas, pedindo ajuda das pessoas, mas ele nunca pôde entrar no templo. Então isso é algo interessante, que depois desse encontro com Jesus, através dos discípulos e agora apóstolos de Jesus,
Pedro e João, ele vai entrar ao templo pela primeira vez. Não é spoiler, porque você já conhece a história. Então essa história ela é uma história muito linda, que fala além do milagre de transformação de vidas, não de vida apenas, de transformação de vidas e transformação também das nossas vidas hoje, quando nós podemos nos deparar com essa história e aprender mais através dela. O contexto então daquele paralítico era de pedir esmolas porque ele não podia trabalhar, ele não podia ficar firme nos seus pés. Mas depois da palavra, depois dele ter um encontro com esses discípulos e da palavra que ele pôde firmar ali os seus pés, a vida dele foi transformada. Então muitas pessoas hoje, elas precisam ser firmadas pelos pés. Muitas pessoas hoje estão na condição daquele paralítico naquele dia. Muitas pessoas, elas desejam até mesmo ter um encontro, caminhar com as suas próprias pernas, mas infelizmente elas não podem fazer isso porque não tem ninguém ali para auxiliar essas pessoas. Não tem ninguém ali para liberar uma palavra de Deus e dizer, olha, eu posso até não ter prata, eu posso até não ter ouro, mas eu tenho o poder do que há no nome de Jesus e isso eu te dou. Aquilo que eu tenho eu te dou. Você agora pode levantar e você pode andar. Então, existem muitas pessoas hoje na mesma condição daquele paralítico. Podem não estar paralisados fisicamente, mas o seu espírito está ali fragilizado, paralisado, necessitando de ajuda. E Deus já nos enviou. Jesus já nos enviou para que nós pudéssemos chegar a esses paralíticos e ali então ajudá-los para que eles possam ter a vida deles transformadas pelo nome de Jesus. Então, será que você pode ser um instrumento, ser um com Deus e auxiliar o Espírito Santo nessa tarefa de trazer outras pessoas a se levantarem também? Porque muitas pessoas ainda hoje não podem andar como esse homem, porque às vezes faltam pessoas como nós que conhecemos a palavra de Deus para entregar essa palavra profética e para auxiliá-los. Amém? Mas eu quero dar continuidade aqui e quero dizer para você que existem 3 tipos de pessoas nessa história. Nós podemos dizer aí, dividir em grupos. Tem até um 4º grupo depois, mas sobre esse 4º grupo eu não quero falar. Quero falar a respeito dos 3 primeiros grupos que aparecem nessa história, que seria os discípulos, o paralítico e também aqueles que levavam o paralítico todos os dias à porta para que pedissem esmola. Então nós temos esse grupo e eu quero que no decorrer dessa mensagem você possa identificar que grupo você faz parte? Que grupo você está fazendo parte? Será que você faz parte do grupo do paralítico? Será que você faz parte do grupo daqueles homens que apenas levavam o paralítico até aquele lugar todos os dias? Ou você faz parte do grupo dos discípulos, Pedro e João, que levaram uma palavra transformadora, uma palavra profética e auxiliaram aquele homem a ter uma transformação de vida? Qual será que é o grupo que você faz parte? Pergunte nesse momento ao Espírito Santo, que no decorrer da mensagem o Espírito Santo vai responder e ele vai trazer aí então a resposta ao seu coração. Quero falar a respeito do primeiro grupo, aqui que nós vamos identificar como o paralítico. O primeiro tipo de pessoa que era o paralítico. E quem era o paralítico? Paralítico, na realidade, ele é alguém totalmente dependente. Tô ainda me recuperando da gripe. Era alguém totalmente dependente em todas as áreas da vida. Ele dependia de pessoas para o levarem, ele dependia de pessoas para alimentar, ele dependia de pessoas para até ajudá-lo nas suas necessidades mais básicas. Em todas as áreas, a sua vida espiritual ali, tudo o que esse homem tinha, ele precisava de alguém para auxiliar.
tudo fazia parte de dependência. Ele era dependente e ele precisava dessas pessoas para auxiliar ele, para o auxiliar então na sua vida, no seu dia a dia. E o que isso tem a ver conosco hoje? Porque infelizmente muitas pessoas estão também paralisadas, muitas pessoas também são dependentes em muitas áreas, não apenas áreas físicas, mas principalmente na área espiritual. Muitas pessoas hoje, elas dependem de outras pessoas, mas uma dependência não sadia, como um discipulador e um discipulado e um discípulo, mas dependem de uma maneira assim, como posso dizer, que sem aquilo ele não poderia se mover, como uma criança precisa de um pai. Então, na nossa caminhada com Cristo, obviamente, nós somos como crianças espirituais e nós precisamos de pais espirituais para nos ajudarem. Mas chega um momento da caminhada que nós já temos que começar a caminhar sozinho. Todos nós, como pais, aqueles que já têm filho, têm prazer de pegar o filho no colo, têm prazer de dar comida, de dar banho, de cuidar do seu filho. Mas conforme o tempo vai passando, imagine seu filho com 15 anos, 20 anos, 30 anos e você tendo que fazer todas as mesmas coisas. Já não é mais saudável, já não seria algo agradável, nem mesmo para o pai fazer algo assim. Da mesma maneira acontece na vida espiritual. Muitas pessoas elas se tornam dependentes espiritualmente. Nós não precisamos de auxílio. Mas essas pessoas não caminham se elas não tiverem essa pessoa ao lado, assim como esse paralítico. Então essas pessoas elas estão estagnadas espiritualmente e elas acabam até mesmo culpando os outros pela vida espiritual que ela leva, porque ela acha que todos têm a obrigação de levar essa pessoa para qualquer lugar que seja. Então, ele que tem a obrigação, ele que tem que fazer, ele que tem que levar. Se eu estou aqui onde eu estou, é porque ninguém me auxiliou e ninguém me tirou desse lugar. E aí existem muitas pessoas que estão assim, vivendo dessa maneira espiritualmente falando. E elas se colocam ali e culpam as demais pessoas por tudo aquilo que elas têm vivido em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida espiritual. Elas são dependentes da fé. Elas dependem de uma esmola de fé. Você pode orar por mim? Nós podemos orar, nós podemos entrar em concordância, isso é bíblico. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu. Mas a grande questão nós precisamos entender que nós também podemos fazer pela nossa vida espiritual. Podemos abençoar as pessoas, podemos ser abençoados, mas precisamos também mover a nossa vida espiritual e trabalhar para que nós possamos viver os sonhos, os planos, os desejos do coração de Deus. Então isso é algo muito importante para que nós possamos entender. Existem pessoas que estão paralisadas, infelizmente estão paralisadas, estão como esse paralítico, não conseguem se mover, não conseguem se firmar no caminho. Nós vemos nessa palavra que esse homem não conseguia firmar os seus joelhos, não conseguia firmar as suas pernas, e muitas vezes espiritualmente existem pessoas que estão assim. Não sei se esse é o seu caso, ou se você conhece pessoas que vivem dessa maneira, não conseguem se firmar no caminho. Ora está no caminho, ora está fora do caminho, e fica vivendo o seu cristianismo por temporadas que eu estou firme com Deus, temporadas que eu estou apartado, longe de Deus. Então nós precisamos entender, essas pessoas não conseguem se firmar. O primeiro grupo de pessoas que nós vemos então nessa história, podemos fazer um paralelo, que são justamente esses homens e essas mulheres que de alguma maneira eles não se firmam no caminho que é Cristo Jesus. E isso é muito triste, e nós precisamos então ajudá-las a se firmarem. Nós precisamos ajudá-las para que elas possam crescer espiritualmente em nome de Jesus. Você é chamado para isso. E geralmente essas pessoas elas nem querem sair dessa condição.
Algumas querem e precisam da nossa ajuda para saírem, mas na grande maioria delas, elas estão confortáveis, elas estão numa zona de conforto, porque as pessoas fazem por mim. A fé que eu vivo baseado nas pessoas. Se eu preciso de alguma coisa, é com as pessoas que eu vou recorrer. Inclusive algum pedido de oração, eu vou até alguém e peço para que ele possa orar por mim. A pessoa ela está então em uma zona de conforto. E além de tudo, ela pode culpar os demais por estar onde está. Se eu estou aqui, é porque aquela pessoa não orou, ou ela orou e não teve fé, quando ela não entende que também faz parte do crescimento espiritual o posicionamento que ela tem diante de Deus. Amém? E nesse primeiro caso, para que nós possamos concluir esse grupo dos paralíticos, nós precisamos entender que o problema não está na mensagem. O evangelho é vivo e eficaz, e esse mesmo evangelho é ministrado a outras pessoas e outras pessoas são transformadas. O problema não é, então, a mensagem, o problema não é o evangelho, tampouco o problema é o mensageiro. O problema sim é a pessoa, o paralítico, a pessoa que está estagnada e que resolveu, que decidiu de livre e espontânea vontade não caminhar, apenas ser carregada. Então esse é um grupo muito difícil, muito delicado para se tratar. E se você de alguma maneira está nesse grupo hoje, o Espírito Santo está te dizendo, saia desse grupo. Você não foi chamado para ser paralítico, nem fisicamente, nem espiritualmente. Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Então quero continuar aqui, deixa eu preparar aqui. E o segundo grupo que eu quero compartilhar com vocês, então, é o grupo daqueles que levaram ali o paralítico. Olha o que diz a palavra lá em Atos, capítulo 3, versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, e todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Então aqui a palavra está dizendo que traziam, ele era trazido, ele não tinha condições de chegar ali até a porta Formosa. Então o segundo grupo que eu quero compartilhar com vocês é justamente esse grupo daqueles que levavam o paralítico todos os dias à porta Formosa, trazendo um paralelo de maneira devocional, né? Nós não estamos vendo esse texto aqui de maneira devocional, tirando história, através dessa história, um ensinamento para a nossa vida espiritual. Então, pensando dessa maneira, nesse tipo de pessoa, com quem nós podemos assimilar? São basicamente como aqueles cristãos que levam as pessoas até a igreja, levam as pessoas até a porta da igreja, mas na realidade elas não querem assumir nenhum tipo de compromisso real com os paralíticos. Eles não querem se comprometer com aquelas pessoas que eles têm levado à igreja. É muito mais fácil para eles muitas vezes falar, olha, vou te convidar, venha na minha igreja e veja ali o pastor falando. E eles esperam que apenas o pastor, a mensagem que for ministrada, vá transformar a vida da pessoa e ela vai caminhar sozinho e ali eu vou ganhar um galardão porque eu ganhei aquela alma para Jesus. Tudo faz parte, na realidade, de um conjunto. A oração que você faz antes para aquela pessoa ir à igreja, o exemplo que você dá de cristianismo para aquela pessoa, a pessoa então ela é convidada e ela chega na igreja e a atmosfera tem que ser uma atmosfera de santidade, de busca, de presença de Deus. A mensagem então ministrada, cheia da unção, transforma a vida dela, mas não para por aí. Precisa ainda ser trabalhada essa pessoa. Então essas pessoas, esses crentes que gostam de levar apenas a porta, eles falam, eu até levo por um desencargo de consciência. Eu até vou levar a pessoa até a igreja, porque eu sei que eu tenho que ir pegar o evangelho, então eu vou fazer, mas na realidade eu não quero me comprometer com essa pessoa, eu não quero ter que ensiná-la, eu não quero ter que falar com ela a respeito do batismo, eu não quero ensiná-la coisas que às vezes são delicadas
e que ela precisa corrigir e eu não quero ficar mal na fita. Então eu prefiro passar passar essa responsabilidade para outra pessoa. Aí você pode estar pensando, mas e no caso lá de Filipe, né, que nós vemos que foi convidado ali para, vem e vê, né? Nós vemos essa situação, mas ali, quem estava convidando? Não tinha conhecimento algum. Você já tem algum conhecimento que você pode compartilhar e que você pode ali transformar a vida daquela pessoa. Então entenda, existem pessoas que o grupo dos da porta, só leva até a porta e não estão mais preocupados com aquelas vidas. E eu tenho certeza que Deus não tem te chamado para ser um desse grupo, daqueles que não se comprometem realmente com o ID, daqueles que não se esforçam realmente, daqueles que eventualmente ganham uma alma ou outra, mas que eles não cuidam, que eles abandonam essas almas porque eles não querem responsabilidade, não querem discipular, não querem ensinar. Tenho certeza, que você não faz parte desse grupo. Então o problema aqui continua não sendo a mensagem. A mensagem nunca é o problema, o evangelho nunca é o problema. Até mesmo quando o evangelho ele é distorcido, as palavras em si, o evangelho, se a pessoa lê, ele não é o problema. Agora, a questão que nós precisamos entender é que o paralítico, nesse caso, aqueles que não conhecem a Cristo, às vezes também não é o problema, porque eles estão sedentos, eles estão ansiosos, eles estão desejosos por uma transformação na vida deles. A grande questão é, o mensageiro não está comprometido. No primeiro caso que nós acabamos de falar, no paralítico, era o paralítico que não queria a mensagem. O problema não estava na mensagem, nem no mensageiro. Nesse segundo caso é o contrário. O problema continua não sendo a mensagem, não é o paralítico que está desejoso por uma transformação e uma mudança de vida, mas o problema aqui é justamente o mensageiro. E eu sei que você não faz parte desse grupo, amém? Você não tem problema, você é alguém desejoso de ganhar almas e de que através da sua vida muitas almas sejam transformadas. Então eu quero falar a respeito do terceiro grupo, terceiro e último grupo, amém? Que justamente é o grupo dos discípulos, no caso aqui Pedro e João. Nós vemos esse grupo e nós devemos nos espelhar nesse grupo e entender que é o grupo que está comprometido com Jesus e com a obra dele, amém? É um grupo que está comprometido com Jesus e com a sua obra. Nós vemos eles comprometidos, eles estavam indo para a oração, eles estavam indo ali para o momento de busca da presença do Senhor. Eles eram pessoas extremamente comprometidas com o reino de Deus e ao passar por este homem, eles não o ignoraram, mas eles ali lançaram uma palavra profética, uma palavra que pode transformar a vida daquele homem. Então nós vemos que esse grupo é um grupo diferente, esse é um grupo diferenciado. Esse sim é o grupo que agrada ao coração de Deus e esse sim é o grupo que o Senhor tem esperado que você seja. E eu tenho certeza, que eu tenho fé no meu coração que você faz parte desse grupo. Eu tenho convicção de que você é daqueles que realmente estão firmados com Jesus e que realmente estão comprometidos com a obra dele. Então, os discípulos. E o interessante é que esse grupo às vezes nem sequer tem os recursos necessários. Quantas vezes você já não pensou em seu coração, eu gostaria de evangelizar aquela pessoa, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho os recursos necessários, porque muitas vezes para fazer a obra de Deus nós precisamos de recursos. Quanto recursos financeiros, materiais nós tivermos, quanto mais melhor. Quanto mais recursos intelectuais, melhor. Quanto mais recursos espirituais, melhor. Só que a grande questão é, Deus está te chamando hoje para você fazer a obra com aquilo que você tem.
Lembra que na parábola dos talentos, das pessoas recebeu 1, outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. Não importa quanto você tem recebido, o importante é que você tem recebido um talento de Jesus e Ele espera que você multiplique esse talento. Ele espera que você faça grandes coisas com esse talento que Ele tem colocado nas suas mãos. Então, aqui está esse grupo de discípulos e eles dizem algo para esse homem. Olha para a gente. E o homem olhou esperando ganhar e receber alguma coisa e ele fala, olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós entregamos a você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então esse é um grupo que realiza a obra de Deus com os recursos que tem na mão. Você tem recursos na sua mão hoje, você tem internet, você tem um celular, você tem a Bíblia, você tem a Bíblia toda compilada, você pode muito bem abençoar tantas pessoas através das redes sociais, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que convivem com você, os seus familiares, tantas pessoas que você pode abençoar. Então, a grande questão é, o que você tem feito com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Aqui nós vemos Pedro e nós vemos João e eles dizem, não temos muitos recursos, mas os recursos que nós temos, que é o recurso mais poderoso, mais precioso e necessário, nós temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus você pode proclamar a salvação. Em nome de Jesus você pode trazer cura, trazer libertação, trazer salvação às pessoas. Creia e faça parte do grupo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que pregam o evangelho sem cessar com os recursos que têm na mão. Só que algo interessante é que depois que eles pregaram o evangelho, depois que eles liberaram uma palavra profética, aí eles continuam, e a palavra de Deus diz que Pedro, ele toma esse homem pelas mãos e o levanta, e a palavra diz que o joelho dele vai se firmando. Veja que interessante, podemos fazer aqui um paralelo, uma analogia então. Lembra do grupo daqueles que só levam até a porta, que não estão comprometidos? Eles até falam de Jesus, mas eles não se comprometem com nada mais. E aqui esse grupo é um grupo diferente, porque esse grupo, o grupo dos apóstolos, eles falaram de Jesus, eles demonstraram Jesus, e agora com atitude, com esforço. Pedro, ele teve que colocar ali algum tipo de esforço para levantar aquele homem. Era um homem adulto, e ali aquele homem que nunca havia andado, um homem que nunca havia firmado seu peso ali nos seus joelhos, mas Pedro ali o toma pelo braço e começa a levantar aquele homem. E isso nós podemos levar para a nossa vida espiritual. Quando você falar do amor de Jesus para alguma pessoa, não fique apenas em palavras, em atitudes. Discipule, cuide dessa pessoa, toma ela pela mão, levanta essa pessoa. E aí você vai continuar a leitura desse texto, você vai observar algo interessante, que aquele homem que por sua deficiência nunca pôde entrar no templo, agora pela primeira vez ele podia entrar no templo, no pátio do templo ali e adorar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele entra saltando e glorificando a Deus juntamente com os apóstolos. Qual é o processo? O grupo daqueles que só levaram, eles levaram e deixaram. E não houve, e não houve uma transformação real da vida daquele homem. Porém, os apóstolos não, eles pregaram para aquele homem com os recursos que eles tinham. Eles empreenderam força e eles levaram e eles entraram junto e eles adoraram ao Senhor juntos ali no templo. Esse é o grupo que Deus deseja que você faça parte. Um grupo onde o mensageiro não tem problema, porque o mensageiro é um mensageiro comprometido. A mensagem é a melhor de todas, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E o paralítico está disposto, os perdidos estão dispostos a ouvir essa mensagem e ser transformados. Então eu quero deixar essa palavra para você, que você possa entender que hoje
você pode evangelizar pessoas. E você pode estar tomando essas pessoas pela mão. E você pode estar entrando no reino dos céus com ela para passar a eternidade. E a alegria que Pedro e João tiveram ali, por causa daquela cura e do milagre que eles viram com seus próprios olhos, não se compara à alegria que eles vão ter ao ver esse paralítico na glória, podendo desfrutar com Pedro e com João ao lado de Jesus a eternidade. Então que você possa levar muitas pessoas com você e que você possa fazer diferença na vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que é viva. Deus, obrigada, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e que essa palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações, que nós possamos realmente fazer parte do grupo dos discípulos, dos apóstolos, comprometidos com Jesus, com a obra, com o seu reino, comprometido com as almas, que não apenas toma essas vidas e leva até a porta, ó Deus, da igreja, a porta do reino dos céus, mas que nós possamos tomar essas pessoas, ensiná-los, lançar uma palavra profética, abençoar a vida deles, tomá-los, ó Deus, e levá-los para viverem o melhor de Deus, que é a tua presença no teu reino, vivendo a eternidade contigo. Abençoa os teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe de maneira poderosa.